noite. Vamos ter um tempo de oração para iniciarmos esta reunião. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar neste momento esta reunião diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua infinita ajuda, a Tua graça. Pedimos que o Teu santo e maravilhoso Espírito Santo venha conduzir esse tempo da Tua palavra, para que o Senhor tenha total preeminência aqui entre nós. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha falar a Tua palavra aos nossos corações. Revela-te a nós, Senhor. Vem e revela o Teu coração para nós aqui na Tua palavra. Vem nos abençoar, Senhor. No nome eterno e santo do Teu Filho Jesus, nos abençoe. Nos ajuda, Senhor, a tocar as verdades mais elevadas da Tua palavra, naquilo que o Senhor deseja se dispensar a nós. Senhor, pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu socorro, pedimos que as Tuas mãos venham conduzir esta reunião, pedimos que o Teu Espírito Santo venha derramar unção nos nossos ouvidos, para que possamos ouvir, receber a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, em 1 Timóteo, o capítulo 6, vamos ler os versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Graças ao Senhor por esses textos. Peço aos irmãos que olhem com muito cuidado para esses versículos, porque eles contêm princípios gloriosos. Aqui nós vamos ver a vida cristã como uma fonte de riqueza eterna. Nós vimos algo acerca da natureza, do caráter da prosperidade, o que é a prosperidade do ponto de vista da palavra de Deus. Então agora nós vamos ver, nesses dois versículos, a vida cristã como uma fonte de riqueza eterna. Amados irmãos, se você não pôde estar aqui, eu te encorajo a ouvir, conhecer, estudar a palavra anterior a esta, entender realmente o que é prosperidade, o que é riqueza, qual deve ser a relação do cristão com bens materiais. Eu creio que o Espírito Santo deseja abrir os nossos olhos com relação a este assunto, porque existem muitas controversias, existem muitas distorções em relação a este assunto. Por favor, vamos considerar o que o Senhor tem a nos dizer. Observe primeiro aqui no versículo 7, tem uma conjunção explicativa, é assim que inicia esse versículo 7, por quê? Está vendo aí? Por quê? Aqui é uma conjunção explicativa. Paulo diz a Timóteo, se você observar, aqui no versículo 6, mas grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Agora ele vai explicar por quê, esse porquê, ele vai trazer para nós a explicação que a vida cristã é uma fonte de riqueza, é uma fonte de prosperidade. Mas observe aqui que a ênfase é da riqueza, é da prosperidade, mas segundo o padrão, segundo o caráter de Deus. Não a prosperidade segundo os nossos valores, não é segundo a nossa medida, não é segundo a medida do mundo, porque esse tem sido o engano. Este quinto evangelho, esse evangelho antropocêntrico, tem pervertido o verdadeiro ensino acerca daquilo que é a prosperidade. Então, irmãos,
Tem 3 pontos que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Nós precisamos ver 3 coisas. Primeiro, a vida cristã é uma fonte de riqueza. A vida cristã é uma fonte de prosperidade. Mas o segredo aqui envolve 2 questões. Primeiro, a fonte ou essa prosperidade é segundo a medida de Deus para nós. Então, primeiro, essa prosperidade é segundo a medida de Deus. Isto é, também de acordo com o propósito de Deus. Mas há um ponto que vai além desse, que o verdadeiro caráter, o verdadeiro sentido da nossa prosperidade é se nós colocamos o nosso coração em Deus e não nas coisas. Porque quando você começa a relacionar com as coisas e não com Deus, você passa a ter um coração mundano e você perverte o verdadeiro sentido daquilo que é bens materiais. Então, vamos colocar isso de acordo com o padrão da palavra de Deus. Nós vimos, no estudo passado, uma sequência de textos, onde isso foi abordado com muita substância. Então, irmãos, este ponto é importante. Nós temos que ver aqui a questão da prosperidade, de acordo com o padrão da palavra de Deus, de acordo com o caráter de Deus. Então, o segredo da verdadeira prosperidade é você viver de acordo com o padrão de Deus, e não de acordo com o padrão do mundo. Segundo, ambicionar bens materiais é permitir que a avareza controle os nossos sentimentos. Quando o cristão, ele se torna uma pessoa ambiciosa, quando o cristão, ele começa a viver a sua vida ambicionando, sem reconhecer o caminho de Deus, sem reconhecer a vontade de Deus, quando ele vive em detrimento a estas coisas, ele está permitindo que o seu coração se torne governado pela avareza. E aqui o foco muda, porque quando o coração ele é controlado pela avareza, o foco não é Deus, o foco são as coisas do mundo, é aquilo que está no mundo. Aí o desejo pelos valores espirituais se perde, porque o coração está corrompido pela avareza. E um ponto ainda que eu quero colocar para vocês: nunca esqueça, bens materiais são coisas inerentes à vida deste mundo. Mesmo sendo nós cristãos, nunca esqueçamos que bens materiais são coisas inerentes a este mundo. Estas coisas não farão parte da nossa vida na eternidade. O que fará a diferença na nossa vida na eternidade é como você os administrou. Estão entendendo? Alguém aqui já viu um féretro, um funeral? O carro levando o corpo do morto e o outro carro, um caminhão levando os bens para ser enterrado? Ninguém entrará na eternidade com os bens que possui, mas sim como você os administrou. Veja, irmãos, tem um texto-chave para você entender. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Diz que os santos, eles descansarão de todas as suas fadigas, e as suas obras os acompanharão. É a obra, é o seu trabalho, é a sua fidelidade, é que vai te acompanhar, não a quantidade de bens que alguém tem. Para a sepultura, aonde um dia eu e você poderemos ir, nós não levaremos nenhum bem conosco. Nenhum bem. Tem um texto aqui em Eclesiastes, que eu quero que você leia comigo. Eu creio, irmãos, que esse texto, ele nos ajuda a compreender, de uma vez por todas, como devemos nos relacionar com os bens materiais e
como que será a nossa eternidade com todas essas coisas, o que diz respeito a todas essas coisas e a vida na eternidade. Eclesiastes 9:10 está assim: tudo que está ao alcance da tua mão, faça segundo as tuas forças, porque na sepultura onde vais, não há obra, não há trabalho, nem ciência, nem sabedoria. Então, observe, tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Mas a sepultura, onde nós iremos, nós não levaremos nenhuma obra em sentido material. Nossa sabedoria, nosso conhecimento, irmãos, tudo aquilo que diz respeito à nossa alma, a este século, a este mundo, não vão nos acompanhar. Mas o que vai nos acompanhar são as nossas obras. E que obras que vão nos acompanhar? Se elas forem, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, se elas forem ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe que esses três elementos aqui, eles são uma metáfora para descrever o caráter das nossas obras. Estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério mesmo. Peço que vocês sejam cuidadosos em refletir acerca disso. Agora, vamos dar um passo mais além, dentro deste assunto. O desejo do cristão não deve ser pelas coisas desse mundo, e sim pela eternidade. O cristão, se ele verdadeiramente, ele tem permitido o Espírito Santo habitá-lo, e se nesta habitação, o Espírito Santo o está guiando, então o coração dele não é para com as coisas desse mundo, o coração dele é para a eternidade, é para os valores celestiais. O coração dele tem a ver com o caráter eterno das coisas, não com o caráter terreno das coisas. A busca dele é pelos valores celestiais, não pelos valores deste mundo. Irmãos, eu não estou dizendo que é errado você ter bens materiais. Errado é quando os bens materiais te têm. Errado é quando os bens materiais te sufocam, te governam. Eles se tornam uma grande arma do inimigo para roubar Deus do seu coração. Nós vamos ler alguns textos. E é claro que nós não vamos conseguir encerrar este assunto hoje. Nós vamos ficar aí algumas quintas-feiras estudando este assunto, com a ajuda do Espírito Santo. Então eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5. Hoje nós vamos estudar apenas 2 versículos aqui. E depois, à medida que o Senhor for nos concedendo a oportunidade, nós iremos estudar os demais versículos. Porque esta parte desta gloriosa carta que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, vai nos ajudar a entender como que nós precisamos aprender a buscar os bens eternos. E como o Senhor vai nos corrigir acerca da nossa vida com essa compulsão, com essa busca dos bens materiais. Irmãos, não é errado. A Bíblia não condena você trabalhar, a Bíblia não condena você ter bens, a Bíblia não condena você ter prosperidade. Sabe o que a Bíblia é clara nesse assunto? É levar você a entender que essas coisas não é uma questão de privilégio, é uma questão de responsabilidade. Compreende? É uma questão de responsabilidade. Quando o cristão, ele tem consciência disso, ele não busca as coisas deste mundo, ele busca o reino de Deus. Essas coisas, se elas vierem, serão consequência, será por causa de um propósito de Deus, não para tornar a pessoa abastada, feliz, com suas raízes enfiadas nessa terra, e com a sua mente totalmente corrompida pelos valores deste mundo, e distante de Deus. Porque é justamente o que tem acontecido, irmãos. O que tem acontecido é que os cristãos, eles estão buscando uma prosperidade, ou a vida cristã,
para se tornarem prósperos. A mensagem hoje é: venha a Cristo e Ele vai resolver os seus problemas. Venha a Cristo e Ele vai te tornar uma pessoa muito rica, muito próspera. Irmãos, isso não é a mensagem do Evangelho, porque esse tipo de bênção, como diz o texto que nós estudamos na quinta passada, essas coisas a traça corrói, essas coisas, elas desaparecem, elas podem ser aniquiladas, destruídas. Nós devemos ajuntar tesouros nos céus. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, isso foi ensinado com muita substância na reunião passada. Encorajo vocês a entrar em contato com esta palavra. Então, por favor, vamos ler aqui os versículos 1 e 2 de 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, essa frase é muito importante, sabemos que, se Paulo diz sabemos, é porque temos que saber. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eternas, nos céus. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, irmãos? Observe, que se a nossa casa terrestre, o que é essa casa terrestre? Peço que você seja muito cuidadoso na leitura da Bíblia. Existem princípios que eles jamais podem ser menosprezados. Um dos princípios para você entender o que Paulo quer dizer acerca de casa terrestre, é o princípio do exame do contexto. Você não pode aprofundar uma leitura sem primeiro considerar o contexto. Então, o que ele está falando? Essas palavras aqui não vieram de maneira aleatória. Elas estão dentro de um contexto linguístico, escriturístico. Observe, por favor, o versículo 16. Aliás, vamos ler o versículo 11 e o versículo 16. É claro que o contexto imediato deste versículo primeiro inicia desde o versículo 7. Como que você vai saber isso? Leitura, irmãos. É ler a palavra. Se você ler, compreender a leitura, você vai ver que cada texto se envolve um no outro. Veja bem, ele inicia assim, sabemos. Ele não começa a história dentro de um vácuo. Ele não começa o assunto dentro de um contexto vazio. Ele já vinha falando de algo. Aqui, irmãos, é uma passagem escriturística, sagrada, que Deus, pelo seu Espírito, soprou no coração de Paulo. Este homem é o mestre, ele está instruindo a igreja, mas o Espírito Santo está instruindo a nós. Então vamos observar a mente do Espírito nessas palavras. Olha o versículo 11. Ele diz assim: porque nós que vivemos sempre como entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa, olha essa frase, carne mortal. Pegue esta frase, carne mortal. Versículo 16. Por isso, não desmaiamos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia. Meus irmãos e irmãs, preste atenção em tudo isso. Esta frase, carne mortal, homem exterior, é uma clara figura desta casa terrestre. Essa casa terrestre que ele está falando é esse corpo físico, biológico. Então ele está falando desse corpo. Se esse corpo entrar no processo da morte, se ele for destruído, nós temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Irmãos, irmãs, cada uma dessas palavras comunica para nós uma grande realidade presente acerca da vida deste mundo. Por favor, quando ele diz assim, sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, aqui é desunir, deixar ir. Então essa palavra desfizer,
ela deixa bem claro que está falando justamente dessa desintegração do homem interior, do homem exterior, no processo da morte. Então, essa palavra desfizer, segundo o original, vai nos mostrar isso. Agora, por favor, aqui é uma significativa luz lançada sobre esse vocábulo, temos, está vendo aí? No versículo 1 do capítulo 5, temos. Aqui é um verbo primário, conjugado no tempo presente. Esse verbo é etio. Esse verbo aqui no tempo presente nos ajuda muito. Sabe o que significa? Possuir uma prosperidade ou uma grande riqueza. Esta é a ideia que esse verbo nos dá na sua transliteração. Então possuímos uma grande riqueza, isto é, um edifício. Aonde está a verdadeira riqueza aqui? No tabernáculo dessa carne? Não, irmãos. Porque essa vida, segundo o caráter da eternidade, essa vida é a menor partícula, porque o tempo é a menor partícula daquilo que se compõe a eternidade. E o tempo de nossa vida, dentro do tempo, ainda é muito pequeno. Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 90 que nós podemos viver até 70 anos. Podemos chegar até 80, mas o que passa disso é o quê? Enfado, cansaço. Não é? Assim que a Bíblia descreve a nossa vida. E o que Moisés diz nesse Salmo 90? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Irmãos, a parte mais importante da nossa vida não são as coisas, os bens que temos, mas a vida que levamos, a vida que vivemos. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém no tribunal de Cristo será julgado pela quantidade de bens que tem, mas pela vida que se viveu. A vida é a parte mais importante, e não a quantidade de bens. Uma pessoa rica diante de Deus não é avaliada pelas posses que ela tem, mas pela vida interior que ela desenvolveu no relacionamento com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, através do trabalho da palavra e da cruz. É assim que uma pessoa é vista diante de Deus, não pela quantidade de coisas que tem, mas seu único tesouro é Cristo. Se ele tem uma única joia, um único tesouro, é Cristo. Se esta é a pérola de grande valor, que você deu tudo por conta dela, por causa dela, então, diante de Deus, você é rico. Porque para Deus só há uma riqueza, seu filho. Ele é a riqueza absoluta diante dos olhos de Deus. Se você tem ele, você tem tudo. Se você não tem ele, você não tem nada. Então, queridos, veja bem, qual a natureza das riquezas que nós encontramos aqui nesse versículo 1? Olha aí, um edifício, casa, não feita por mãos, é uma casa eterna, nos céus. Você vê que é algo espiritual, é algo eterno, não é segundo os valores deste mundo, não é segundo o padrão deste mundo, é algo eterno. Isto que é riqueza, isto que é prosperidade. Quando nós estudamos o versículo 3 de Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Olha o caráter das bênçãos. O caráter das nossas bênçãos é que elas são espirituais. E elas são bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estudamos esse texto, estudamos as partes desse texto, para entendermos o caráter, a natureza e o propósito das bênçãos, dos bens. Senão, irmãos, nós vamos viver segundo o curso deste mundo, nós vamos viver segundo o padrão deste mundo, e a maior tragédia, uma das grandes características, que descreve a tragédia cristã do nosso tempo, é que a igreja tem deixado de viver conforme o padrão de Deus, e tem vivido segundo o padrão deste mundo. É o que o mundo diz, é como o mundo vive, é que a igreja tem procurado viver. Aquilo que é pertinente ao mundo, também é pertinente à igreja. Os padrões
da igreja e do mundo, irmãos, biblicamente falando, são antagônicos, são completamente opostos, estão em rota de colisão. Infelizmente, os cristãos desse tempo, eles têm permitido que suas mentes sejam conformadas com este mundo, e não pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero ilustrar algo para vocês. Nós não sabemos qual é o tamanho do nosso universo, nós não sabemos, mas uma coisa os cientistas concordam: o universo tem dimensões infinitas. As dimensões do universo realmente são tão vastas que eles não conseguem medir todo o universo. Ainda não conseguiram chegar aqui apenas uma figura de uma foto tirada pela NASA sobre o universo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é muito importante, acerca dessa questão do universo. Então veja, só para vocês terem uma ideia da dimensão do universo, da beleza, da glória. Eu não sei quantos de vocês se interessam por isso, mas é algo muito precioso. Então os cientistas, para tentar ilustrar a grandeza do universo, eles fizeram o seguinte: suponhamos, irmãos, que a nossa galáxia, aqui está a nossa galáxia, essa galáxia é a espiral, então aí está ela. Se essa galáxia, tem uma ideia, por exemplo, do mapa dos Estados Unidos, se essa galáxia, ela for do tamanho dos Estados Unidos, o nosso sistema solar, aí está o sistema solar, seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Estou entendendo? Vê se você consegue transportar sua mente para o mapa dos Estados Unidos. Então, se a nossa galáxia for do tamanho dos Estados Unidos, o nosso sistema solar seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Agora, o nosso Sol seria do tamanho de um grão de areia. Estão entendendo, irmãos? Essa é uma ilustração que eu quero dar para vocês. O nosso Sol seria do tamanho de um grão de areia. Então imagine, toda a nossa galáxia do tamanho dos Estados Unidos, todo o nosso sistema solar do tamanho de uma moeda, o Sol do tamanho de um grão de areia. Isso não é grandioso demais? Isso não é estupendo demais? Mas foi Deus que criou. Deus que criou tudo isso. Não é algo fabuloso demais? Mas você sabe que tudo isso, tudo que Deus criou, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, não se compara com esse grande edifício que Ele preparou para nós na era vindoura. Porque é neste edifício que Ele depositará todo o seu prazer, toda a sua glória vai ser refletida pelo seu prazer neste tabernáculo, nessa casa eterna que Ele tem preparado para nós. Irmãos, é apenas uma pequena ilustração, mas isso aqui te leva a refletir sobre isso, leva você a ponderar, porque eu creio que se vamos falar de valores, vamos falar de valores que a nossa mente tem dificuldade até de calcular, o valor do universo, sua grandeza, sua beleza, seus mistérios. As mentes humanas mais sábias, os computadores mais avançados, os cientistas que têm se debruçado há décadas, ainda não conseguiram descobrir 0,1% de tudo aquilo que eles imaginam ser o universo. Pense nisso. Sabe quem foi que criou? Deus. Ele criou. E tudo que você vai ver na Bíblia, os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo é criação, tudo é obra de Deus, mas não é a edificação de Deus. Quando se trata conosco, a Bíblia não usa a palavra criação, a Bíblia usa a palavra edificação, porque é o que Ele está edificando. Isso tem um valor que você não consegue imaginar. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós, todas as riquezas eternas, naquilo que consiste a nossa habitação de glória. Se você puder, pelo Espírito Santo, tocar a palavra de Deus,
de maneira viva e real no seu espírito, você vai ver que tudo empalidece diante da glória daquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe por que os cristãos foram tomados por essa compulsão, por essa obsessão de ter coisas? Não estou dizendo o fato de ter pelo trabalho, pela fidelidade e, sobretudo, pela bênção de Deus. Não, eu falo da compulsão, eu falo da obsessão. Tem pessoas que não têm mais tempo para a família, não tem mais tempo para o seu cônjuge, não tem mais tempo para os seus filhos, e quando tem, não é um tempo de qualidade. Não é tempo de qualidade. E mais ainda, não tem tempo para Deus. Sabe por quê? Porque o mundo já ganhou o coração deles há muito tempo. Trabalham desesperadamente. Termina um estudo, começa outro estudo, termina uma coisa, começa outra coisa, nunca param. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a voz de Deus. Sabe o que é isso? É porque o espírito do anticristo, que já está operando nesse mundo, está conquistando esses corações, está desgastando essas vidas, e elas não estão percebendo que esta é uma obra terrivelmente maligna. Irmãos, temos que ser cuidadosos, porque a Bíblia nos adverte quanto a isso. Você pode ver quantos irmãos trabalham, quantos irmãos lutam, quantos irmãos esforçam, quantos irmãos têm vivido envolvidos pelo seu trabalho, mas o mundo não consegue roubar o tempo deles para com o Senhor, o mundo não consegue roubar o tempo deles com a família. Por quê? Porque o Espírito Santo está governando, eles estão debaixo da graça de Deus, estão sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor, o coração deles não está nas coisas, o coração deles estão nos valores eternos e celestiais. Só isso que pode nos ajudar, irmãos, porque do contrário, nós vamos servir a Deus e as coisas, e o pior é que nós nos tornaremos semelhante àquilo que nós amamos. Lembra de Oséias? Abra sua Bíblia aqui, Oséias, deixa eu colocar esse texto para vocês aqui, Oséias capítulo 9, o versículo 10, que texto é esse, irmãos? Observe bem, o Senhor está descrevendo aquele tempo que ele olhou para Israel no deserto, quando eles estavam ali nos campos de Moabe. Aí diz assim: como uvas no deserto, achei Israel, como fruta temporã da figueira em seu princípio. Vi vossos pais, mas ao chegar a Baal Peor, entregaram-se à infâmia e se fizeram abomináveis como aquilo que amaram. Está vendo esse texto, irmãos? Se tornaram semelhantes àquilo que amaram. O homem se torna semelhante àquilo que ele ama. Se você deseja um dia ser conformado à imagem de Cristo, ame a Cristo. Porque se você não amar a Cristo, você vai se tornar semelhante àquilo que você ama. Não podemos amar a Cristo e mais alguma coisa. O Senhor não quer uma parte da nossa vida, Ele quer toda a nossa vida. Então, queridos, observe aqui, existe algo que o Senhor deseja nos mostrar dentro de tudo isso. Sabemos que, versículo 1 aí, de 2 Coríntios, capítulo 5, deixei propositadamente essa frase porque ela é muito importante. Sabemos que, aqui segue uma amplificação ou um enriquecimento das verdades anteriores. Aqui ele está enriquecendo as afirmações anteriores. Então sabemos que, o que nós sabemos? Desde o versículo 7, do capítulo 4, até o último versículo aqui desse capítulo, desde esse versículo, Paulo vinha falando sobre os tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Está vendo aí? Aí logo em seguida, observe aí, irmãos, vê se você agora consegue abrir sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, olha o versículo 8 e 9. Aqui existe um outro ponto, para que a gente entenda o que significa essa frase, sabemos que. O que nós sabemos? Porque a gente corre o risco de ler uma frase como essa e não saber nada. Sabemos que, então temos que saber. Quando você chega nessa frase, você já deve chegar com a visão completa.
Porque quando você lê o versículo primeiro, você já sabe. Sabe qual é o grande perigo, irmãos? É que muitos leem esse sabemos que, sem saber de nada. Sabemos que, se essa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Mas esse sabemos que tem muita coisa dentro dele, tem um conteúdo grande, tem uma substância preciosa, que só o contexto vai nos mostrar. Aí você vai ver que ela vai ampliando. Por isso, aqui nós temos um ponto muito importante. Aqui os estudiosos gostam de chamar de aspecto amplificado do texto, porque ele vai ampliar. Observe isso. Aí, por favor, o versículo 8 e 9, logo em seguida, você vai ver que Paulo traça um paradoxo da realidade da vida exterior com a vida interior. Preste atenção, por favor, capture isso, irmãos. Senão você vai se perder na leitura desses textos aí, você não vai entender nada. Agarre isso aí, porque vai ser de grande ajuda para você. Então ele diz, versículo 8 e 9, está vendo aí? Aí, vou dar um exemplo aqui. Veja as questões exteriores. Podemos ser, olhe bem, atribulados, angustiados, perplexos e desanimados. Está vendo aí? Está vendo, irmãos? Apenas eu peguei os aspectos negativos, estão relacionados com essa casa aqui, com essa casa terrestre. Nós podemos ser atribulados, porém no nosso homem interior, nós não somos angustiados. Está vendo aí? Olha o que ele diz, estamos atribulados, mas não angustiados. No homem exterior, nós somos atribulados. No homem interior, nós não somos angustiados. Ao mesmo tempo que você está sendo atribulado no seu espírito, você não é angustiado, diferente do ímpio, porque o ímpio, quando ele é atribulado, ele também é angustiado. O cristão não é angustiado. Sabe por que ele não pode ser angustiado? Porque ele tem um espírito habitado pelo Espírito de Deus, ele sabe por que ele está sendo atribulado. Aí, olha o que diz, irmãos, vamos mais. Ele diz assim, a outra palavra aqui, na minha Bíblia está assim, em apuros, né, ou perplexos, talvez esteja na sua, porém não desanimados. Nós passamos por momentos de apuros? Passamos. Às vezes ficamos até perplexos? Ficamos. Então, em meio às perplexidades, aos apuros, nós não somos desanimados. Por quê? Porque existe uma faculdade em nós que ela está viva, ela estava morta, mas agora ela reviveu. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa faculdade era o Espírito, mas quando a luz do Evangelho entrou, a vida de Cristo penetrou, e a fé, ela nos foi dada como um dom de Deus, e pela graça fomos salvos, nosso espírito viveu, e o Espírito Santo veio habitar nele. O Espírito Santo veio fazer sua morada no nosso espírito. Então, irmãos, passamos por momentos de apuros, passamos, mas não somos desanimados. Por que não somos desanimados? Porque o Espírito está dentro de nós. Você vai vendo tudo aí, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Estão vendo? Então, por favor, aqui você vai ver a distinção das coisas temporais e das coisas eternas. Então, primeiro, paradoxo. O paradoxo do homem exterior com o homem interior. Agora você vê a distinção de coisas terrenas e coisas eternas. Isso é muito importante. Ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, versículo 16, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, olhe bem, olha a distinção, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Então o que Paulo está dizendo aqui com relação a esse homem exterior? O que significa esse homem exterior ser corrompido? Em que sentido? Irmãos, a Bíblia não pode dar margem à especulação, à imaginação vazia. Nenhum texto da Bíblia dá para nós imagem para que nós venhamos inventar uma interpretação. Porque tudo está dentro do texto ou no contexto. Se não está no texto ou no contexto, existe um princípio que respalda o texto. Então, por favor, sejamos cuidadosos. O que ele quer dizer aqui? Ainda
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Em que sentido? Olhe bem, olhe aí, atribulados, angustiados, perseguidos, desamparados. É nesse sentido que a palavra corrompe entra. Aqui está a clareza. Como esse homem exterior pode se corromper? Ele pode ser corrompido pelas tribulações, pelas angústias, pelas perseguições, às vezes por se sentir desamparado. Então nós sofremos tudo isso? Sofremos. E estas 4 palavras aqui, elas não representam tudo, porque existem muitas outras palavras que poderiam ser adicionadas, mas elas sintetizam para nós tudo. Então, existem muitas áreas, em muitas esferas. Este homem exterior, ele pode sofrer ataque, ele pode sofrer dano. Esta é a realidade dessa casa terrena. Você está vendo? Veja o versículo 18 aqui. Paulo diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem. Sabe o que ele está dizendo? Nós não nos apegamos a isso. Nós não nos apegamos a essas coisas que nós vemos. Que coisas são essas? Mais uma vez, as tribulações, as angústias, as perseguições. Quando somos desamparados, desprezados. Entende, irmãos? Essas coisas são as coisas que se veem. Nós não nos apegamos a isso, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são coisas temporais. As tribulações são coisas temporais. São coisas desse mundo, são coisas dessa terra. Mas dentro de nós, irmãos, existe um espírito. E Deus colocou a eternidade dentro desse espírito. Lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A palavra coração aqui designa o espírito do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aí ele diz assim: porque as coisas que se veem são do tempo, ou temporárias, ou temporais, mas as que não se veem são coisas eternas. Então existem coisas eternas dentro de nós que nós não tocamos, irmãos. Nós só tocamos nas coisas temporais. Vivemos numa esfera de carne, de esfera natural. Vivemos, é claro que vivemos. Você vai negar as tribulações? Você não vai. Você vai negar as lutas que você passa? Claro que não. Você vai fazer vista grossa por todos os ataques que você sofre na sua carne? Claro que não. Mas uma coisa é certa: se você considera a sua vida natural, tudo que você passa, muito mais você tem que considerar a vida no seu espírito, porque essa vida no seu espírito é muito mais profunda, é muito mais gloriosa do que a vida natural. Não somente a vida natural em relação à nossa carne, mas as coisas também que estão em torno de nós. Estão vendo, irmãos? A ilustração do universo nos mostra isso. A ilustração do universo nos mostra isso. Porque aqui nós começamos a ter um pequeno ponto de luz acerca da nossa eternidade. Porque tudo isso que Deus criou, irmãos, Ele criou para quê? Ele criou para a glória dos seus filhos. E um dia Ele vai restaurar todas as coisas, para a glória dos seus filhos. Estão entendendo? Isso está em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 19, Paulo vai abordar isso com muita propriedade. Até o versículo 28 você vai entender isso. Então, meus irmãos, observe aqui, quando ele diz sabemos que, está vendo? Sabemos que, isso não implica um conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico gera uma fé acadêmica. Sabemos que, não é conhecimento acadêmico, não é sabedoria intelectual. Sabemos que o quê? O que nós sabemos, o que nós conhecemos. E agora você começa a entender, quando ele diz sabemos que, nós sabemos que existem as coisas naturais, existem as coisas espirituais. Existe o homem exterior, existe o homem interior. Existem todos os ataques que nós sofremos na carne, mas também temos refrigério em nosso espírito. Temos uma vida espiritual que transcende a vida natural. Irmãos, o Salmo 46, lembra? Salmo 46 é um salmo tão rico, irmãos. É um salmo cheio de metáforas, figuras de linguagem. Ele fala de monte se debater, da terra tremer.
Aí ele diz assim: há um rio, cujas correntes alegra o santuário da morada de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. As nações clamam, os reinos se levantam. Isso é uma descrição do mundo, irmãos. Nós vemos o mundo se batendo, se debatendo, e muitos cristãos no mesmo curso do mundo. Quando eles estão em luta, eles se aproximam de Deus. Quando eles estão passando por dificuldades, se aproximam de Deus. Inclusive, suas orações são frutos, são derivadas de lutas e de tribulações, porque para eles Deus é um negócio, e não uma pessoa relacional. Então, o que gera oração na vida dessas pessoas? Lutas, tribulações, dificuldades. Mas para um cristão maduro, que sabe o que é a vida do Espírito, oração é amizade com Deus, é andar com Deus. Oração tem muito mais a ver com os anseios de Deus do que com as nossas necessidades. Percebe? Tem muito mais a ver com o que Deus quer do que com aquilo que eu quero. Irmãos, isso dá um nó na nossa cabeça religiosa. Dá ou não dá? Um cristão religioso, ele até repreende uma palavra dessa. Simão deve estar desviado. Porque desde bebê espiritual, que ele ouve que oração é mendigar. É pedir coisas para Deus. É mostrar para Deus a nossa lista de supermercado para Ele dar um cheque no final do mês. É fazer de Deus um gerente de loja que só satisfaz nossos desejos, nossas compulsões. Esse Deus religioso é o Deus deste mundo, é o Deus dessa terra. Não tem nada a ver com o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, deixa eu terminar aqui. Vamos ler o versículo 2, aqui do capítulo 5 de 2 Coríntios. Aqui vamos ser bem rápidos para terminar. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Tem duas palavras que eu quero estudar com vocês aqui. Gememos e aspirando. Gememos. A tradução dessa palavra significa estar num lugar estreito, estar num lugar de confinamento, estar num lugar de aperto, num lugar de dor, de dificuldades, de limitações. É isso que significa esta palavra gememos. Quer um exemplo? Está aí diante dos seus olhos. Olha o versículo 4 aí desse capítulo 5, de 2 Coríntios. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, olha a frase, gememos angustiados, é o mesmo vocábulo do versículo 2, gememos angustiados. Mas o que Paulo quer dizer aqui, não é que ele está contradizendo o que ele fala no versículo 8 do capítulo 4, de forma alguma. Ele está simplesmente colocando peso nessa palavra no versículo 2, porque o sentido aqui é justamente esse, se sentir apertado, se sentir estreito, se sentir restringido, se sentir limitado. É isso que significa essa palavra gememos no original. Irmãos, quem aqui não se sente limitado? Quem aqui que não se sente restringido por esta vida? Muito mais ainda por ser cristão. Porque se você não é cristão, você é uma alma livre, entre aspas, né, irmãos? Porque só tem um tipo de pessoa livre nesse mundo, o cristão. Tem pessoas que dizem assim, mas é ruim ser cristão, porque o cristão não pode nada. Irmãos, essa é a diferença, é que o cristão pode tudo. Ele pode tudo, ele é o único que pode tudo. Mas ele é capaz de fazer somente aquilo que agrada a Deus. Pois todas as coisas me convêm, mas eu não vou me deixar levar por todas. Está vendo, irmãos? Porque o cristão, ele conhece os dois lados. O ímpio, ele não conhece. Por que o ímpio diz que ser cristão é ruim? Porque ele nunca foi cristão. É ou não é? Ele nunca. E se você conhecer um cristão que diz que foi cristão e deixou de ser cristão, diz que é ruim ser cristão, ele nunca foi cristão. Ele nunca foi cristão. Ele foi um cristão que não conheceu a Deus, que nunca foi habitado pelo Espírito Santo e a palavra de Deus nunca penetrou no coração dele. Esse cristão, ele é psicológico, ele é religioso. Esse tipo de cristão é pior do que um ímpio inveterado.
Então não se iluda com esse depoimento, porque ele é falso, mentiroso. Cristão, irmãos, é um filho de Deus. O cristão, ele tem uma filiação eterna. Essa filiação é tão poderosa na vida dele que nem o inferno, nem o diabo, nem o pecado será capaz de destruir. E se um dia ele deixar a casa do Pai e for para o mundo, pode ter certeza que ele vai se deleitar no mundo, não vai encontrar prazer em nenhum lugar, ele vai voltar para a casa do Pai. Porque ele sabe que só existe um lugar onde ele é amado incondicionalmente, na casa do Pai. Essa é a grande diferença, irmãos, de um cristão e de um ímpio. Então nunca se deixe levar por isso. Então, irmãos, é por isso que nós gememos. Porque as nossas lutas são diferentes da luta do mundo. As nossas lutas são lutas visíveis, porque você sabe porque você está sendo limitado, atacado, porque o diabo tanto te atribula. Lembra do Salmo 73? Irmãos, eu sinto que eu preciso ler esse salmo, mas eu não vou fazer isso, eu vou fugir da tentação de ler esse salmo. Mas eu queria que vocês lessem, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas lê esse salmo. O salmista, quando ele lê esse salmo, ele chega a dizer assim: por pouco eu resvalei meu pé. Quando ele começou a olhar a vida do ímpio, é como os nossos jovens, nossos filhos, até mesmo nós. Quando você começa a ver a vida dos ímpios, desses jogadores de futebol, dessas atrizes, parece que esse povo não tem problema, eles vivem acima do mundo normal. Tem cristão que admira esse tipo de gente. Esse é o povo mais infeliz desse mundo, esse é o povo mais vazio dessa terra. Esse povo não tem conteúdo, esse povo não tem realidade de vida. A vida deles é uma vida caracterizada pelo aqui e agora, é uma vida caracterizada por promiscuidade, não tem valor celestial algum. Pensa num povo infeliz, são estes. Então o salmista vai descrevendo algo parecido com isso. Quando ele começa a olhar esses ímpios com a sua vida, aí diz assim: isso aqui é vida. Estou parafraseando. Então ele diz assim: por um momento eu quase resvalei meu pé, até que eu entrei no santuário do Senhor. Pensa, irmãos, há um lugar que você tem que entrar, porque quando você entrar, aí você vai ver o que é a vida do ímpio e o que é a vida do cristão. A vida do ímpio é uma escada para o inferno, a vida do cristão é ascensional, é de glória em glória. Isso é vida cristã, irmãos. É você ser atribulado, mas você não permitir que a tribulação te angustie, porque quando você está sendo atribulado, você está com sua cabeça levantada, você está com seu coração no trono, você tem certeza que há alguém que sustenta todas as coisas, que até mesmo o diabo é um miserável servo nas mãos dele, e que ele sustenta todas as coisas segundo o seu poder e para o seu propósito. E você não precisa pedir audiência com ele, você pode chegar na sala do trono dele a qualquer momento, porque para você não tem restrição. Irmãos e irmãs, pensem nisso. Isso é riqueza, isso é prosperidade, isso é glória. Então veja, essa palavra gememos, que peso tem essa palavra? Eu quero que você observe ela. Gememos. E aí você vê, mais uma vez, atribulados, angustiados, perseguidos, desamparados, são apenas algumas das nossas lutas, daquilo que nos restringe, das coisas que muitas vezes nos oprime, nos limita. Parece que nós estamos num caminho tão estreito. Estamos mesmo. A Bíblia diz que esse caminho é o caminho da salvação, porque o caminho da perdição é largo, é um caminho livre. Tudo pode, tudo é permitido, não é verdade? Esse é um caminho largo, mas nós não, irmãos, nós gememos porque o caminho é estreito, é o caminho da cruz. E não desanime, irmãos, permita que o Espírito Santo te renove cada dia, para você continuar caminhando. A outra palavra que eu quero ler com vocês aqui, é a palavra aspirando. Essa palavra dá o sentido de anelar, desejar intensamente. Este é o significado desta palavra, desejar intensamente. Ocorre 9 vezes no Novo Testamento.
Se você quiser anotar, eu vou te dar os textos, só para você ver o peso dessa palavra, o quanto ela é maravilhosa. Romanos 1,11, você vai encontrar a frase aí, porque muito desejo, muito desejo. Romanos 1,11, segundo texto, aqui no versículo 14, do capítulo 9 de 2 aos Coríntios, quando ele fala de grande afeto. Um outro texto, Filipenses 1,8, você encontrar a palavra saudade. Essa palavra é única no universo, só existe no Brasil. Saudade. Só os brasileiros podem usar essa palavra, saudade, ela é nossa. Imagina que palavra linda é essa, saudade. Qualquer país você chegar e falar, país espanhol, por exemplo, tem suas raízes no latim, se você falar saudade, eles não sabem o que você está falando. Percebe, irmão, essa palavra é nossa. Se você for tentar traduzir ela para um outro idioma, você vai ficar meio perdido. Você tem que buscar uma própria palavra de outro país para tentar expressar saudade. Saudade é nossa. E graças a Deus eles traduziram a Bíblia e colocaram essa palavra, saudade. Desejo intenso. Filipenses capítulo 1 e o versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim, desejando muito. 2 Timóteo 1,4. 2 Timóteo 1,4. Estou ansioso. E por último, 1 Pedro 2,2. Ele diz, desejai ardentemente. É o sentido dessa palavra, aspirando. Então, o que você deseja muito? Quais são as coisas pelas quais você tem um grande afeto, você tem saudade, ansiedade, deseja ardentemente? Aí você vai ver que ele aspira, que ele deseja ardentemente é ser revestido desse tabernáculo celestial. Está vendo, irmãos? Eu vou terminar por aqui, mas se o Senhor permitir, na próxima quinta nós vamos seguir neste estudo, lendo especialmente os textos que faltam deste capítulo 5, aqui de 2 aos Coríntios. Que Deus abençoe a todos, irmãos.